Justificativa aqui. Eu gostaria de passar a palavra agora para os prefeitos presentes. Vou passar a palavra para o nosso prefeito de Serra Negra, doutor Elvi. Fique à vontade, prefeito, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Alegria tê-los aqui em Serra Negra, aqueles que não conheciam, passem a conhecer. Espero que gostem, que retornem, que visitem o nosso comércio, nossos pontos turísticos, nossas rotas turísticas, que são muito bonitas, como é de todo o circuito das águas do estado deles. E a gente fica muito feliz com a presença dos senhores deputados aqui da deputada. Quero saudar aqui o presidente da Câmara, o vereador Vaguinho, saudando aqui aos vereadores presentes, a Ana Bárbara, presidente desse parlamento regional, a Ana Beatriz, a Karina, a Letícia, o doutor Renato Jaqueto, o Rosimar. Quero saudar aqui a deputada professora Miguel, quero saudar aqui o Vigário Gervásio, quero saudar aqui o Guilherme Cortez, jovem, determinado. Puxa vida, lembrei muitos tempos atrás, meu avô, quando falava da forma que você fala. Quero saudar aqui o Simão Pedro, o Vitão Cachorrão. Então, a desculpa que você devia dar para o Reis é que o seu cachorro quente custa 13, que é o número dele. Está fazendo propaganda no número dele. Estou brincando aí, a brincadeira, a gente contraiu um pouquinho, não é? Saudar aqui a população presente, todas as autoridades, vereadores, vereadoras, presidentes de mesa, prefeito de Amparo, Carlos Alberto, saudar aqui o presidente dos consórcios existentes na nossa região, em outras regiões também. Dizer assim, eu acho que um momento importante para o estado de São Paulo, mas nós representamos nossa cidade aqui, né? A gente tem que pensar na nossa cidade, no nosso circuito, saudar o AB aqui presente, representando os advogados aqui de Serra Negra. Doutor, uma votação expressiva, né? Unânime a sua votação. Dizer que... Doutor Vitor. O nome é bonito. Bonito nome, né? E forte, hein? Dizer que todos nós temos o direito de... Quando a gente vai à Europa, as grandes rodovias, Estados Unidos, autovias, autopistas, elas têm pedágio, né? Mas nós temos as alternativas de outras estradas que não têm pedágio. Então dá opção, né, para que as pessoas utilizem uma autopista com mais segurança, com mais rapidez, sem tráfego alto e tal, isso, aquilo, e pagam pedágio. E as outras que não são estradas autopistas, que se demora mais, que não tem uma tensão maior ainda, mas que a gente não paga pedágio. No nosso caso aqui, nós temos uma estrada só, né? Falando aqui especificamente do circuito das águas. Eu acho que o Estado, nesse tempo todo, senhores deputados, e com a ajuda dos senhores que estão aqui, dos que estão chegando também na Assembleia Legislativa, que chegaram, nós já tivemos diversas melhorias nas estradas aqui do Circuito das Águas e outras estradas também. A gente tem que ser justo aos governadores que passaram e que estão aí. Obras foram feitas, melhorias foram feitas, ótimo, a gente agradece, é muito importante. Com certeza teve a votação dos deputados, porque aqui é uma casa de leis, não é a casa de leis da Assembleia, né? Se vocês não sabem, termina todo esse embate aqui, um vai abraçar o outro beijar o outro, quem é a favor, quem é contra. A gente é ser humano, um tem que respeitar o próximo e fazer com tranquilidade as coisas. Eu quero dizer a vocês que no dia 19 de fevereiro teve aqui o secretário de Parcerias e Investimentos, Rafael Perini, que atrasou lá em Amparo para chegar aqui, foi lá com o Carlos Alberto, e fez uma explanação do que seria, como seria, queriam ter as audiências públicas, fez audiências públicas, para que todos pudessem participar, dar as suas características de cada cidade, das suas regiões, dar o seu parecer do que acha, se é bom, se é ruim, dar até informações necessárias que quem fez o projeto
não o fez corretamente sobre o pedágio dos tributos, né? Colocar o fogo dentro de uma própria cidade, no meu caso aqui, a região das Três Barras, em direção ao município de Lindóia, ia ter que pagar pedágio. Puxa vida, dentro do próprio município, deputados, vereadores, foi colocado. A mesma coisa o outro pedágio, aqui saindo do Amparo, também seria ali pegando um bairro que tem metade Amparo, metade Serra Negra. Como vocês vão ficar nessa situação, né? Quero dizer que o Circuito das Águas daqui, o Circuito das Águas é uma grande cidade. Nós poderíamos chamar a pequena região metropolitana aqui do Circuito das Águas, dessa cidade que faz um turismo forte, que faz aqui a força de São Paulo, com outras instâncias também do estado de São Paulo, que dependem do turista, que o turista é que traz a nossa renda, para que as pessoas gastem nos nossos bares, restaurantes, lanchonetes, nos nossos hotéis, nos nossos comércios, que comprem aqui o que os nossos artesãos façam. E é isso que gira a nossa cidade. Indústrias nós temos poucas, porque a nossa topografia é inviável, uma grande indústria, uma média indústria. Ao mesmo tempo, nós não queremos indústrias poluentes aqui, né? Que é muito importante. Afinal de contas, nós temos nascentes de água e nós temos que preservar, porque foi chamada até cidade da saúde. Então, nós temos que pensar bem quando a gente fala em melhorias de estradas e melhorias de estradas com pedágios. Melhorias de estradas, nós queremos sim, deputados. Nós queremos sim, senhores e senhoras vereadores. Nós queremos sim iniciativas privadas melhores estradas. Mas nós temos que pensar muito para colocar pedágio. Coloquei isso ao Benini. Na audiência pública de Campinas eu acompanhei pela internet. Na audiência pública de Mogi Guaçu, dia 11/3, nós estivemos presentes lá e nos manifestamos juntamente com a entrega por escrito que o prefeito de Serra Negra, representando a sua população, com 75,76% dos votos da população de Serra Negra, não é favorável à instalação dos códigos de pedágio na região. Em Serra Negra e no outro distrito das águas. Pela forma que apontei diversas alternativas para o governo para fazer o investimento da nossa região. Porque a gente tem, por gentileza, para terminar, eu tenho mais, acho que 1 minuto aqui para terminar. Não, mas a população estava esperando, porque eu falei aqui na audiência pública e tem muito fake news aqui na cidade também. Um fala uma coisa, outro fala outra. Então a gente tem que também vir. Eu quero agradecer o convite, Ana Bárbara, Ana Beatriz, aos vereadores aqui, me convidar o vice-prefeito também, que é presente, né? No dia 15/3, um dia depois, fizemos um protocolo de ofício solicitando uma audiência com o governador Tarcísio para todos os prefeitos da região do Circuito das Águas. No dia 21/3, fizemos um protocolo de manifestação no e-mail criado pela Secretaria. No dia 21/3 também, em visita ao governador Tarcísio Freitas, na cidade de Pedreira, conversei pessoalmente com ele. Vereadores estavam lá, prefeitos falaram com ele. Mas eu falei de uma forma especial com ele. Senhor governador, reveja esse projeto. Esse projeto, pela informação que recebi, foi feito há muitos anos atrás, não pelo seu governo, pelo governo anterior. Veja, analise, o senhor é um homem inteligente, procure saber o que está escrito nesse processo, nesse projeto, que eu acho que ele está errado, governador. Eu tenho que analisar que a nossa cidade é uma região turística, como eu disse, depende dos turistas para viver. Eu sei também que tem turistas que podem pagar o pedágio, porque não se importa com o preço para vir na nossa cidade, mas tem pessoas que também não têm dinheiro, que querem visitar a nossa região,
mas que vão gastar aqui também na nossa região. Fiz essa colocação. Coloquei para ele o problema da nossa população, que tem família em Amparo, outro dói, o Água do Dói, outro corre, toda a região, todos estão aqui. Nós temos parentes em todo lugar. Eu tenho filhos que moram em Amparo, por exemplo. Eu tenho que visitar meu filho e minha filha, eu tenho que ir até Amparo para cá, né? Tudo bem. Agora, nós temos que analisar e ver, então, com muito respeito, porque ele é uma autoridade, foi eleita pela população, e eu respeito. Não era partidário, passei a ser, né? Mas a gente tem que saber a colocação da gente. Eu fiz com muito respeito nessa visita na cidade de Petrópolis. Dia 22/4, conversei com o governador Tarcísio por 13 minutos. Ele estava fora do país, ele me atendeu. Lá deveria ser por volta de 1h da manhã, me atendeu o telefone. Eu falei da importância de ele resolver, de não trazer intranquilidade ao povo paulista, ao povo dessa região e de outras regiões. Que ele estudasse uma nova forma de fazer isso. E ele assumiu o compromisso que ia fazer o estudo. Assumiu o compromisso também que antes desta reunião, dia 15, talvez ele já tivesse um posicionamento. Mas sabemos que ele está fora do país, vai estudando outras coisas importantes também, e que a gente vai esperar esse posicionamento dele sim, com muito respeito, porque ele é o governador de todos. Como eu respeito muito o presidente Lula, e quero agradecer ao presidente Lula pelo trabalho que ele também tem feito pelo nosso país, pelo nosso estado, que ele tem feito também para a nossa cidade. Recebemos agora um novo posto de saúde aqui para a região da Vila Dirce, das Palmeiras, que vai ser muito importante. Temos diversos pedidos lá com o governo federal, como temos com o governo federal. Nós temos que respeitar todos, né? E falar dos filhos quando é necessário falar. Mas, gente, nós temos que ter o respeito, como a maioria de vocês está tendo. Vamos lutar, vamos dialogar, vamos chegar lá, e eu tenho certeza que vai prevalecer a razão, a intenção, a melhoria de todos. Mas, para finalizar, você sabe, eu sou metade libanês por parte de pais e metade italiano por parte de mães. O libanês gosta de ganhar dinheiro, como o italiano também gosta, mas também são muito munhecas, não perde nada e não perde uma oportunidade. Nós temos daqui hoje os deputados, e eu não queria que fossem constrangidos com a minha pessoa e com a minha cidade. Mas aproveitando a oportunidade, eu gostaria de entregar um ofício a cada um, pedindo 5 milhões de renda de emendas de cada um, para que Serra Negra possa se desenvolver ainda mais na cultura, no turismo, no desenvolvimento, na saúde, no hospital e assim por diante. Perdão, presidenta, dessa magnífica. Não, mas aí o senhor vai arranjar, dar um jeitinho lá. Então eu vou fazer a entrega aqui, vocês me dão um minuto e me permitem. Para terminar aqui, muito obrigado pelo convite, parabéns a todos, desejo a todos muita saúde, paz, alegria, sucesso, perseverança, e a luta não termina. Um abraço a todos e quero pedir a licença, senhora presidente, Carlos Alberto. O senhor vai falar depois de mim, eu pensei que ia falar depois do senhor. Eu vou pedir para me retirar, né? E deixar à disposição a Prefeitura de Serra Negra, dos 7 deputados aqui, e que a gente possa manter um contato maior,
E quem sabe, né? Serra Negra também reconhecê-los pelo trabalho e que os senhores possam no futuro ter votos aqui. Grande abraço a todos, obrigado, bom dia. Né? E a cidade também, né? Então, já aviso de antemão que o Congresso da FEUESP, que vem mais de 3.000 pessoas, nós vamos trazer para cá. Então, bom? Obrigada, prefeito. Gostaria de chamar agora o prefeito Carlos Alberto para fazer o uso da palavra. O prefeito Carlos Alberto tem um projeto importante para falar. Muito bem. Quero agradecer, muito boa tarde a todos, agradecer a presidência do Parlamento, a vereadora Bárbara, muito obrigado pelo convite, um prazer imenso poder participar deste evento. Quero aqui registrar também o meu muito obrigado aos 7 parlamentares do nosso estado de São Paulo, o Vitão Cachorrão, agradecer o deputado Simão Pedro, o Carlos Gianazzi, o Guilherme Cortes, a professora Bebel e o Paulo Reis. Muito obrigado pela presença dos senhores e senhoras aqui, vieram lá de São Paulo, das suas bases, para prestigiar e valorizar essa causa, esse movimento, que não é um movimento político, não é um movimento de partido, mas um movimento de causa. A causa é essa aberração que o governo do Estado quer fazer na nossa região, no Circuito das Águas, colocando esses pedágios. Não só o Circuito das Águas, mas também a rota Mogiana. É importante deixar bem claro, agradecer também o prefeito Elmir, parabéns aí pelas palavras, pelo seu posicionamento nesta data, de ser contra o pedágio. É uma opinião muito forte do Circuito das Águas Paulista contra esse movimento. Aliás, contra o pedágio, a favor do movimento. E dizer o seguinte, senhores deputados, o que o governador do estado de São Paulo nos apresentou em fevereiro, e da forma que foi apresentado, já estava tudo empacotado. Quando eu recebi o secretário de parcerias no meu gabinete, ele apresentou a proposta, o meu secretário de transportes, o Henrique César, que está aqui também me ajudando, estava presente nessa reunião. Ele colocou lá o notebook no gabinete e apresentou já todos os pedágios, os valores. Eu falei para ele o seguinte: mas secretário, o governador sabe disso? Claro que sabe, ele deu aval, ele aprovou, e por isso que nós estamos apresentando. Eu falei, mas o senhor vai colocar 5 pedágios na cidade de Amparo? 5 em Amparo? Ninguém sai de Amparo sem pagar pedágio, e na rota de Amparo a Morungaba 2 pedágios, um pedágio a cada 13 quilômetros. Prefeito, nós viemos aqui perguntar ao senhor o que o senhor acha que é necessário melhorar nas rodovias, porque isso aqui já está certo o que vai acontecer. Aí eu disse a ele o seguinte: olha, eu, como prefeito, sou absolutamente contra, como cidadão sou contra, eu não concordo com isso, e eu votei no Tarcísio, eu apoiei o Tarcísio, eu até acredito muito no governo do Tarcísio, mas isso aqui nós vamos brigar até a calça sair para a cabeça, porque eu não vou concordar com isso, enquanto já tenho. Aí, no momento eu entendo, você pode ficar tranquilo, faça seu trabalho de ser contra, a gente sabe que a população cobra os prefeitos, não tem problema nenhum, faça seu trabalho. E aí, nós iniciamos realmente o trabalho, comecei a divulgar isso, e aí eu percebi também, senhores deputados, que a grande maioria dos prefeitos impactados com esse projeto não sabiam disso. Ou seja, o projeto, além de ser uma aberração, um assalto ao bolso da população, ele é nada transparente. Porque não houve debates, não houve audiências públicas. Ah, mas teve audiência pública? Teve, vamos lá, teve em Campinas. Por que não fizeram audiência pública em Serra Negra e Amparo? Isso aí! Por que não fizeram no horário que pudesse a população participar? Então, ou seja, era para não conhecer. Quando eu fiz aquele vídeo lá no quintal de casa, que deu 1,5 milhão de visualizações, eu comecei a receber ligações de prefeitos que não sabiam que a cidade estava impactada, e que eu disse no vídeo. Eu vou dar um exemplo: o prefeito Lamourinha de Caieiras. Ele ligou para o prefeito, meu amigo, conheço ele. Prefeito, você falou no vídeo, mandaram no vídeo para mim, você falou de Caieiras, não vai ter pedágio aqui. Eu falei,
Aí esse senhor, está aqui o pedágio, mandei para ele o projeto, ele falou, mas filha da mãe, ninguém falou nada para mim. E se põe o pedágio, a população vai achar que eu sou favorável ao pedágio, então não estava nem sabendo. Falei, tá sim, o senhor vai ter pedágio aí. Também na região de Piracicaba, eu recebi ligação do prefeito de Piracicaba, também falando a respeito disso. Então veja que Monugaba, por exemplo, Monugaba não sabia que ia ter pedágio, nem de Monugaba Itatina, muito menos de Monugaba Amparo. Ele deixou claro, né, Henrique, que não sabia que ia ter pedágio, ou seja, não é nada transparente. Mas enfim, aí iniciamos o movimento, pedágio aqui não. Eu quero aqui fazer meus agradecimentos muito à Câmara Municipal de Serra Negra, a todos os vereadores de Serra Negra, a população de Serra Negra, que tem sido um exemplo de garra, determinação contra essa aberração dos pedágios. Muito obrigado à população de Serra Negra, agradeço mesmo. E esse movimento não tem dono, não tem partido. Esse movimento tem causa, né, deputada Bebel? Tem causa, e a causa é não permitir que isso aconteça. Eu trabalhei em banco, eu sou advogado de informação, trabalhei em banco há 11 anos, então eu sou muito ligado a números, eu gosto muito de números, né? E os números são gritantes. E eu não sei se a população fez as contas, os deputados também fizeram as contas, mas eu fiz uma continha de padeiro aqui, baseado em números reais, deputado Vitor Cachorrão. Eu estive no DR, na Regional de Campinas, conversando, e eu soube que o DR nem sequer foi consultado no projeto das rodovias de São Paulo. O DR não foi consultado, a regional e nem a superintendência do DR. Esse projeto foi feito por uma empresa do Paraná, que sequer sentou com quem entende de rodovias paulistas, que é o DR, para saber quais são os pontos que tem mais acidente, maior fatalidade, onde é mais perigoso. Ou seja, não tem uma discussão com o DR. O DR não sabe disso, não sabia, ficou sabendo com a divulgação das parcerias público-privadas. É um absurdo você mexer nas rodovias paulistas sem consultar o órgão que é seu, que é o DR. Não tem cabimento. É igual querer mexer no transporte de amparo sem conversar com o secretário de transporte, que é ele que todo dia trabalha no transporte de amparo. Então não tem cabimento isso. Mas vamos lá. Números. Quantos veículos passam de Amparo a Jaguariúna, na rodovia que foi duplicada não faz muito tempo com dinheiro público? Que a rodovia está boa. A rodovia está legal, está bacana. Já foi feito muito investimento público lá. Quantos veículos passam? Não, passam 25 mil veículos por dia. Quantos pedágios vão ter? Terão 2 pedágios. Um pedágio na altura de Amparo a Pedreira, perto da Fechada do Lago, e outro pedágio de Pedreira até Jaguariúna, na altura da Fazenda Capim Fino. Somando os 2 pedágios, ida e volta, vai dar 13,60. Ida e volta, de Amparo a Jaguariúna, 13,60. Vezes 25 mil veículos por dia que passa lá. Sabe quanto vai dar por dia? 340 mil reais de receita somente no trecho de Amparo a Jaguariúna. Vamos multiplicar 340 mil por 30 dias no mês. Nós estamos falando de 10 milhões e 200 mil reais por mês. Vamos multiplicar por 12. 122 milhões de reais por ano somente em 2 praças de pedágio. De Amparo a Jaguariúna, eu estou falando com números oficiais. 25 mil veículos vezes o que ele quer cobrar no projeto. Se desmanchar a rodovia inteira, deixar na terra o dinheiro de 1 ano de pedágio, você faz a rodovia de novo e a empresa vai ter mais 29 anos para colocar o dinheiro no bolso desse projeto. Vamos lá para a Serra Negra. Pedágio de Amparo a Serra Negra, R$ 3,37 para ir, R$ 3,37 para voltar. Nós estamos falando de R$ 6,74 que o serranegrense, o amparense, vai ter que pagar para ir de uma cidade a outra. Vezes 15 mil veículos. A média mensal por dia é 15 mil por dia que passa nessa rodovia de Amparo a Serra Negra. 15 mil vezes 6,74, 101 mil reais por dia. Vezes 30, 3 milhões no mês.
vezes 12, o ano, 36 milhões de reais, somente um pedaginho de Amparo à Serra Negra. De onde vai sair esse dinheiro? Do bolso do cidadão, que vai deixar de comprar no comércio aquilo que ele está tendo que pagar em pedágio. Então, cadê o impacto socioeconômico, o impacto financeiro que vai causar esses pedágios? Olha que eu estou dando um exemplo de 3 pedágios: Amparo à Serra Negra e Amparo a Pedreira e Pedreira a Jaguariúna. Só esses 3 pedágiozinhos somados, de Serra Negra até Jaguariúna e volta, R$ 20,34. Ou seja, hoje não paga nada. E a rodovia está aí. Então, o que eu quero deixar claro aqui, que eu até, sinceramente falando, com convicções, eu até acho que em alguns segmentos o setor privado sabe fazer melhor do que o setor público, por falta de manutenção, por falta de gente para trabalhar, porque o salário do poder público tende a ser um salário menor do que a iniciativa privada, você tem menos qualificação, e de modo geral, em algumas situações, o setor privado funciona muito melhor do que o setor público, eu não tenho dúvida disso, em algumas situações. Agora, tem coisas que você não pode vender a galinha de ovos de ouro, tem coisas que você não tem que privatizar. Ainda mais aquilo quando você mantém, você tem o monopólio, você não tem concorrência. Para que você vai vender? Eu sou contra, por exemplo, eu bati contra, o governo anterior de Amparo queria vender na Bacia das Almas a empresa de água, o SAI de Amparo. Ia dar de graça para a iniciativa privada uma empresa lá de Cubatão, chamada Terracom. Sabia de tudo que ia acontecer. Briguei, lutei, fiz o abaixo-assinado o projeto de lei de iniciativa popular e conseguimos barrar a venda do SAI. Hoje o SAI continua pertencendo à Prefeitura de Amparo, eu corri atrás, e o deputado Maria Rossi nos ajudou, junto ao Jader Filho, ao governo Lula, 40 milhões de reais para a gente modernizar o SAI. O dinheiro está na conta da Prefeitura Municipal mês que vem. Ou seja, tem solução. Aí não é uma questão só de ser contra a privatização, mas correr atrás para poder modernizar. Porque ser contra e deixar ruim também não resolve. Você tem que ser contra, mas tem que buscar a solução. E a solução das rodovias está aí pronto. A gente já paga o IPVA, que é para isso. Se você pegar a lei do IPVA, o que fala? Qual que é a razão? Qual que é a essência? Qual o fato gerador do IPVA? É você usar as rodovias, usar as vias públicas. É para investimento. 50% do IPVA fica para o Estado e 50% vem para o município. Exatamente. Então veja que não precisa ter mais pedágio e precisa ter o quê? Esse equilíbrio. Pessoal, então põe o pedágio e tira o IPVA. Esquece, gente. Isso é conversa de tonto. Você acha que algum governo, qualquer governo, vai querer tirar receita, perder receita? Isso não existe nem aqui, em nenhum lugar do mundo. O que a gente precisa realmente é unir forças. Agora, senhores deputados e presidente do parlamento, eu como advogado e como radialista e como político, prometo que vou falar mais 1 hora só, brincadeira. Vou falar só mais 2 minutos. Eu quero dizer o seguinte: é claro que essa casa está cheia, graças a Deus, e quero parabenizar a todos que estão aqui. Também quero parabenizar aqueles que estão comprometidos com o projeto, contra os pedágios, mas que não puderam estar aqui por compromisso de trabalho, compromisso do dia a dia. Mas a participação da população é o que vai dar as rédeas dessa questão. Se tem uma coisa que eu, político, todos os deputados aqui, vereadores, se tem uma coisa que o político tem medo, é do povo. Do povo contra. Então, se a população for contra isso, bater pesado em cima disso, a hora que você for pesquisado, por que você vota para o governador? Você manifestar a sua vontade e ver que a rejeição aumentou, a coisa muda. Não é talvez. Somente isso vai acontecer. Então, assim, a mobilização popular é importante, a participação da população é importante. Eu espero realmente que o governador Tarcísio, ele reflita a respeito disso, ele possa colocar a mão na cabeça a respeito disso. No encontro que eu tive com ele lá em Pedreira, ele foi muito bravo comigo, ficou muito bravo. Ele falou alto, falou besteira, chegou até a me ofender.
eu perdoo, não tem problema, mas não esquenta a cabeça, fui muito ligado com ele, mantive minha posição, eu tenho isso gravado, porque a minha assessora, eu não sabia que ela estava me filmando, ele estava microfonado, ele sabia que estava microfonado, mas de longe ela estava filmando e pegou todo o diálogo dele comigo, e chegando até me chamar de moleque. Então, governador, você vai desculpar, eu tenho 45 anos, não sou moleque, eu sei muito bem o que eu estou dizendo. Não, o senhor não conhece o sistema Free Flow? Conheço, vai pagar na ida, vai pagar na volta, vai ou não vai? É assim que funciona. Né? Enfim, então eu também não tenho medo de cara feia. Se eu tivesse medo de cara feia, eu não saía de casa e também não estaria na política. Né? Então nós precisamos unir força e dizer o seguinte: alguém tem uma ideia aqui que quando tiver o pedágio vai homenagear aqueles que foram omissos na luta contra o pedágio. Né? Um pedágio vai ter que ter o nome Barros Munhoz. Tem que ter. Tem que ter. Porque ele é o deputado da região, entendeu? E fica encebando, não marca posição. Não marca posição. Então, senhor deputado Barros Munhoz, o senhor é muito corajoso, seja contra o pedágio, tá bom? Até porque na rodovia de Amparo e Itapira, que precisa de melhorias, não tem pedágio, que é da cidade dele. Né? Nas outras tem, que vai para Itapira não tem. Então, assim, um pedágio, se tiver, nós vamos homenagear o Barros Munhoz. Muito obrigado a todos, parabéns pelo trabalho. Obrigada, prefeito, pelas palavras, pela fala. Reforçando que o prefeito Carlos Alberto, ele iniciou com um projeto de iniciativa popular, o qual a gente tem lutado aí na região para colher as assinaturas, que visa alguns quilômetros das instâncias turísticas, enfim, para a gente poder dar início aí. Eu vou passar as palavras agora para os nossos colegas vereadores. E como vocês, eu tenho um pouquinho mais de liberdade até. Olhem para mim, por favor, senhores, porque a gente precisa ouvir a população também, a sugestão da população. A gente manifestou, a gente sabe que a fala de cada um é importantíssima. E a gente queria ter aqui o dia todo, a semana toda, mas esse debate público, deputados, prefeito, foi muito solicitado pelo Circuito das Águas, como o prefeito destacou aqui. O Estado não veio até nós para fazer esse debate, essa audiência, e a população foi ouvida através do Parlamento Regional, através dos deputados, do prefeito, para estar fazendo essa explanação aqui. E eu gostaria de iniciar a fala até dos vereadores aqui, falando do absurdo realmente que é a instalação dos pedágios na nossa região. A nossa região do Circuito das Águas, ela é essencialmente interligada uma cidade da outra, é dependente, é interdependente uma cidade da outra. Nós não temos grandes centros universitários, grandes centros de saúde, então Serra Negra precisa se deslocar para Amparo, Monte Alegre precisa se deslocar para Serra Negra, Águas de Lindóia, enfim, Lindóia para Águas de Lindóia. Então a gente utiliza as vias, que são vias simples, todos os dias, seja para um serviço de saúde, ou para estudar, ou até para poder visitar a mãe, inclusive a minha, que mora em Amparo, né? Minha família toda de Amparo. Então, a gente é interdependente. A instalação dos códigos de pedágio, deputados, ela é para a nossa região, e eu não canso de dizer, uma verdadeira escolha de Sofia, entre pagar realmente o transporte, o deslocamento, e colocar o pão, a comida na mesa do filho. Então, realmente, a gente precisa sentir essa dor do próximo. Que não é R$3, não são R$6. Eu acho que o prefeito Carlos Alberto explanou muito bem em relação aos custos aí no bolso da população. Então, eu acho que, resumindo tudo, não há medida mais segregacionista do que a instalação dos postos de pedágio aqui na região. E mais uma vez, a gente vê uma ação a população muitas vezes tão conformada, vai ter o pedágio pronto. Eu aproveito esse espaço para pedir realmente para que a gente não haja conformismo, que agora a gente precisa sim, vereadores, ir para cima, aproveitar a cidade de Amparo, por exemplo, que o prefeito tem apoiado tanto, as cidades onde os prefeitos têm apoiado e levantado essa bandeira,
vocês estão muito à vontade, inclusive, para trabalhar contra o pedágio. Então, eu acho que é aproveitar realmente essa oportunidade para lutar contra essa medida abusiva. Então, eu peço mais empenho dos meus colegas e mais empenho também da sociedade civil, que a gente precisa, de fato, que a dor do outro seja a nossa dor. Que a gente enxergue que R$3, R$6, 10 ou 20 vai fazer, sim, a diferença no bolso da população. E lembrando até a fala que a professora Bebel colocou aqui, não trata-se só de preço do pedágio, trata-se do aumento do custo do produto na prateleira do supermercado. Então, realmente, a gente vai cercear muitas famílias da mistura que seja pouca na mesa todos os dias, ou até só no fim de semana. Então, eu peço o empenho de todos, já passando a palavra para minha colega Ana Beatriz. Da nossa região. Queria aqui saudar também o pessoal, os vereadores, os deputados que estão aqui se fazendo presente. Eu vou tomar a liberdade, assim como ele também fez, de poder saudar aqui o deputado Guilherme Cortez, um amigo de longa data. Agora que eu percebi que já vai fazer quase 10 anos que a gente se conhece, então realmente é uma longa data e a gente sabe que ele é um deputado jovem, que está lá combativo, que está enfrentando todas as forças que tem naquela Assembleia para poder fazer o que é o correto. Então eu fico muito feliz da sua presença aqui, deputada professora Bebel, que também fica aqui representando as mulheres aqui como deputada, eu fico feliz. Deputado Vitão do Cachorrão, que é do Republicanos, está com essa coragem de estar lutando contra a questão dos pedágios aqui na região. Quero saudar o representante aqui do Carlos Alberto, que teve que se retirar, aqui o prefeito, também os vereadores, os colegas do parlamento. Gente, eu vou ser breve porque eu acredito que todos já conhecem bem o meu posicionamento em relação à questão dos pedágios aqui da região. A gente sabe que a nossa região, o Circuito das Águas Paulista, é uma região que tem cidades pequenas e totalmente interdependentes uma das outras. A gente sabe do pessoal que faz tratamento de saúde em outras localidades, pessoal que estuda, pessoal que os estudantes de Serra Negra que precisam da ajuda de custo para poder frequentar uma faculdade, vai ter um pedágio para poder se deslocar para as outras cidades, o pessoal que trabalha, e aqui eu tomo a liberdade, eu recebi aqui um estudo feito pelo professor DETEC ali de Amparo, o professor mestre Alexandre Junqueira, que ele fez também um cálculo a respeito do pessoal que trabalha e faz o trajeto Serra Negra Amparo diariamente. Seria R$3,37 o valor ali do pedágio. Daí você pode até pensar, nossa, é um valor pequeno, como que isso iria funcionar? Tudo bem. Aí a gente multiplica por 2, porque seria a ida e a volta. Multiplica por 22 dias no mês, que seriam os dias. No ano vai dar R$ 1.423,49. Pensa que o valor relativo a um salário mínimo da pessoa iria estar sendo usado para pagar pedágio. E em relação a 30 anos, R$ 116.580,16 por pessoa, por trabalhador que estaria fazendo esse trajeto diário de ida e volta. Estou falando de uma cidade vizinha, distância de 17 quilômetros, para a questão de trabalho, que a gente sabe que a gente não pode estar pesando no bolso do trabalhador nesse sentido. Fora isso, eu quero destacar a questão da nossa região ser turística. Quando a gente criou o parlamento, eu quero cumprimentar aqui a vereadora Bárbara, minha colega aqui de Serra Negra, que está presidindo o parlamento regional, o nosso intuito era fazer com que os municípios fossem interligados. Fossem de uma forma, na questão turística, o pessoal que visita a Serra Negra pudesse estar passeando pelas outras cidades da região. Porque o que a gente quer é que o turista fique na cidade, fique na região e possa estar movimentando a economia como um todo. Serra Negra tem 30 mil habitantes, nenhuma das nossas cidades tem mais de 100 mil habitantes, a gente precisa uma da outra. Então, quando a gente coloca pedágio entre as cidades, é muito cruel, porque a gente está ilhando os municípios. E na questão turística, isso pode impactar de forma significativa a nossa economia. Então, eu quero reiterar aqui o meu apelo para que a gente esteja unido em relação a isso. A gente pode ver que, depois da movimentação que já aconteceu, o governador recuou em alguns trechos, mas ainda não temos um posicionamento definitivo em relação ao circuito das águas. E é por isso que agora a nossa participação tem que ser muito efetiva. Participação de todas as autoridades, prefeitos, vereadores, a gente precisa da união de todo mundo, a gente precisa da sociedade civil, os deputados que se fazem aqui presentes, que vão estar colaborando aqui também na luta. Então agora é o momento realmente da gente falar da nossa região e das outras. Pedágio aqui não. Muito obrigada. Eu gostaria de passar a palavra agora para o colega Renato Jaqueto, para fazer uso da palavra. 3 segundos. Boa tarde. Sei que muitos aqui estão sem almoçar, muitos nem tomaram café, muitos deixaram seus afazeres das suas casas para estarem aqui.
defender uma causa. Esse empenho tem que ser reconhecido. Esse empenho de deixar as famílias, deixar os seus entes queridos de vir aqui, tem que ser reconhecido. Então, se alguém merece palma aqui, não somos nós que estamos desse lado, são vocês que estão desse lado. Porque vocês fazem que nós estejamos aqui. Vocês fazem com que a gente lute por aquilo que acreditamos. Eu não sou filho de pai assustado. Eu falo o que vem do meu coração. Então, eu declaro aqui veementemente que sou contra os pedaços. Mas a questão é a seguinte: todos aqui já falaram, exauriram o posicionamento, todo mundo deu argumento. Mas eu levo comigo o posicionamento, tá pouco explorado, mas eu falei desde o primeiro dia que eu fui o primeiro vereador do Estado de São Paulo a combater os pedágios na reunião que teve em Campinas. Cadê o estudo do impacto disso? Cadê esse estudo técnico? Nós não temos esse estudo técnico. Sem isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos falar, eu acho isso, eu acho aquilo. E agora, tecnicamente, cadê esse estudo? Peço aos senhores deputados que têm maior facilidade de chegar a alguma instituição de ensino, levantar esses dados. Fazer com que essas instituições venham à nossa cidade e façam o que tem que ser feito. Leve esse objetivo, leve esse estudo ao governador do Estado de São Paulo. Nós precisamos nos unir, mas nós precisamos ter força nos argumentos. Se assim não tivermos, nós ficamos fracos na nossa palavra. Então, fica aqui que temos deputados de peso que levantam cada um as suas bandeiras. Que façam isso, que nos ajudem a isso. Peço aqui, como já pedi para o Carlos Alberto, o baluarte que está empunhando essa bandeira, que também ajude a gente a fazer isso. Precisamos disso. Precisamos nos unir, mas precisamos ter cartas para argumentar a altura com o governador. Cartas de peso, cartas a nível técnico. Não cartas por falar, eu não quero. Isso não pode ser assim, porque não dá para ser assim. Não dá, tecnicamente não dá. Então, aqui a vereadora Ana Beatriz trouxe dados de que em certo período de tempo seria um gasto excessivo ao município. Mas há muito mais gastos atrás disso. Há muito mais impacto atrás disso. Há impacto de quem vai trabalhar, há impacto de quem vai se cuidar, há impacto de quem vai estudar, há impacto de várias formas. Então, nos unamos a essa bandeira e vamos juntos contra o pedágio. Uma boa tarde a todos, que Deus abençoe vocês. Gostaria de passar a palavra agora para o meu colega Renan Sampon. Sempre erra, samba, né? Muito boa tarde a todos. Gostaria aqui de cumprimentar cada um dos deputados presentes. Obrigado pela presença de vocês. Saudar a população. É a primeira audiência pública que nós temos o povo participando. As outras, infelizmente, nós não tivemos essa participação. Gostaria de ressaltar aqui a coragem do Vitão do Cachorrão, mesmo sendo do partido do governador, que aliás eu faço parte, mas isso mostra o nosso comprometimento com o principal, com a população. E que, pelo jeito, tanto ele como diversos outros parlamentares estão esquecendo o motivo pelo qual entraram na política. Por quem entraram? Para defender os interesses da população. Nós já discutimos aqui exaustivamente os pontos negativos. Vai impactar no turismo, que é regionalizado. A pessoa vai gastar, para além do valor gasto para chegar a exemplar Águas de Lindóia, para poder vir à Serra Negra, ir a Amparo. Eles fazem esse trajeto, passam dias na região. O trabalhador, como vai ser prejudicado nisso, para colocar o alimento na mesa? Costumo dar um exemplo. Águas de Lindóia e Lindóia tem um vínculo
Lindóia não tem hospital, não tem banco, tudo recorre a águas de Lindóia. Como vai ficar para esses munícipes? Então, é inaceitável que sejam instalados esses pórticos, que na verdade vão isolar o circuito das águas paulista. E algo necessário, que eu acredito que nós temos que continuar trabalhando, seja o PDL falado aqui pelos nobres deputados, seja o projeto de lei de iniciativa popular que nós estamos trabalhando na região, nós temos que levar adiante, porque hoje o governo do estado de São Paulo tem um cheque em branco na mão. Por mais que ocorra do governador voltar atrás, e futuramente, e os próximos governantes, quem nos garante que nenhum outro vai voltar com essa ideia? Então nós temos que colocar um ponto final, dar um basta. Então é momento de fortalecer esse movimento, agregar forças e mostrar o que nós queremos, levar a nossa voz adiante. Então fica aqui o meu comprometimento com toda a região, com a Alesp também, conte comigo aqui na região para que a gente possa trabalhar juntos e dizer todos ao governo do estado de São Paulo não ao pedágio, que aliás o governador disse estar aberto ao diálogo. Que diálogo é esse? Que ele sequer nos recebeu até o momento. Se ele estivesse aberto ao diálogo, já teria ouvido os vereadores, as lideranças, os prefeitos. Temos apenas uma declaração. Estaremos revendo a questão. Cadê o documento assinado? Cadê o edital sem constar todos esses pedágios, esses pórticos novos? Então assim, são palavras jogadas ao vento. Então é isso, vamos todos juntos nessa luta contra o pedágio. Pedágio aqui não! Gostaria de passar a palavra para o meu colega Fabiano Soares de Holanda. Boa tarde a todos, boa tarde nossa presidente Bárbara, nosso parlamento Circuito das Águas, boa tarde aos deputados que estão aqui presentes, todos os representantes, prefeituras, boa tarde especial aos meus colegas da Câmara Municipal de Olambra, presidente da Câmara de Olambra, Cido Urso, vereador Hermindo, vereadora Josiane Esperança, que se fazem aqui presentes também. Boa tarde ao povo, é muito importante ter a presença de vocês aqui neste lugar. Eu estou aqui, obviamente, representando o Circuito das Águas, na qual Olambra faz parte, mas também representando cidades ali da minha região, Arthur Nogueira, Cosmópolis, Santo Antônio de Posse, temos aqui a presença do vereador Douglas, vereadora Cidinha. Nós criamos uma frente parlamentar nessas cidades e estamos também ali discutindo juntamente com os vereadores, com a Câmara, porque nós entendemos a importância de se posicionar, a importância de destacar como esse projeto impacta a vida dos cidadãos de cada uma dessas localidades. Ontem nós estivemos na Alesp com representantes dessas 4 câmaras municipais, conversando com autoridades, conversando com pessoas para levar um ofício parlamentar que foi assinado por cada um dos vereadores dessas 4 câmaras municipais, e também estavam representantes da Câmara de Mogi Guaçu, onde tivemos uma audiência pública na terça-feira. Então assim, há um movimento, a gente percebe na nossa região. Porém, como o Renan colocou muito bem, a gente percebe a pouca presença do povo. E aqui é muito bom ver vocês juntos, por quê? Porque é através dessa força, é através desse impulso, é através do posicionamento da sociedade civil que nós podemos fazer que de fato alguma coisa aconteça. Eu parabenizo os deputados que estão aqui, que vieram participar dessa audiência, porque em situações como essa é muito fácil aparecer para tirar foto, é muito fácil aparecer para gravar um vídeo, para se posicionar atrás de uma câmera, mas a gente precisa de um posicionamento que chegue até a casa de cada um dos moradores dessa região. A minha cidade, Olambra, uma instância turística que recebe milhares de pessoas todos os anos, nós vamos ser fortemente impactados.
Nós somos uma cidade do agro. Nós temos várias estufas de flores que recebem pessoas de Cosmópolis, de Arthur Nogueira, de Santo Antônio de Posse. Então são diversos ônibus que vão até a cidade. Os caminhões de flores vão e vêm a todo momento. Quer dizer que eles vão ser taxados todos os momentos? Todo trabalhador que já tem um desconto na sua folha de pagamento, recebendo um salário mínimo, agora vai ter um desconto maior? Então, são situações que afetam literalmente o bolso de cada um dos moradores das nossas cidades. Por isso, nosso posicionamento é muito claro. Somos a favor de melhorias, vamos lutar para que as nossas rodovias, para que as nossas cidades sejam beneficiadas, porque nós já pagamos o imposto para isso, mas somos completamente contra qualquer pedágio na nossa região. Gostaria de passar a palavra agora ao colega João Basílio de Monte Alegre. Pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas, aos deputados aqui presentes, ao Reis, professora Bebel, Guilherme Cortez e ao Vitão do Cachorrão. Agradecer principalmente a esse evento, através da nossa presidente do Parlamento Regional, a Bárbara, a todo o pessoal, os vereadores aqui presentes, e principalmente eu vejo aqui hoje muitos formadores de opinião da nossa região do Circuito das Águas, tanto o nosso parlamento, como o pessoal da coordenação de guias de turismo aqui, que a gente sabe do impacto que vai ser, principalmente do desenvolvimento. Nossa região que vem cada vez aumentando mais a quantidade de turistas. Já fui coordenador do consórcio do Circuito das Águas, sei do impacto que vai ser, e vejo aqui os formadores de opinião, igual o Vitão do Cachorrão falou, o PDL, o Projeto de Decreto Legislativo, que conta já com 26 assinaturas e é necessário 48 dos 94 deputados que a gente conta na LESP. Então, Vitão, independente de partido político, de ideologia, tanto de esquerda, como de direita, como de centro, a gente está por um caso só, que é pela nossa região do Circuito das Águas, a região da Mogiana. Então, deixo aqui meu agradecimento de ver você como deputado da base, igual falou, do governo Tarcísio, e sim pensando na nossa região, que é isso que a gente precisa. Então, pessoal, a gente sabe, a partir do ano que vem, o pessoal já está batendo na nossa porta, já está correndo atrás de nós, já está vindo pedir apoio, só que a gente tem que fazer uma pergunta para eles. Vocês já assinaram esse projeto de decreto legislativo? Vamos fazer essa pergunta para cada deputado, gente. Igual o Carlos Alberto também falou, a gente está correndo atrás do pedágio aqui não, através tanto do prefeito Carlos Alberto, quanto da rádio 101.3, Circuito das Águas de Amparo. Então vamos trabalhar juntos, gente. Pensando na nossa região, já deixei, tanto nas audiências públicas como nos debates, meu posicionamento contrário. Vejo a falta de vários formadores de opinião participando disso. Falo inclusive do nosso executivo lá de Monte Alegre do Sul, mas sim deixo bem claro que é necessária a participação do povo e deixar a nossa opinião. Pedágio aqui não, gente. Muito obrigado a todos. Gostaria de passar a palavra agora para o presidente da Câmara de Socorro, Tiago Nossa. Uma boa tarde a todos. Gostaria de mencionar a presença aqui dos vereadores de Socorro, Marcelo Golo, Xuxa, do vereador Zé Adriano, da vereadora Patrícia Toledo e do vereador Marcos Preto. Na pessoa deles, cumprimento os demais parlamentares, vereadores aqui presentes. Gostaria também de cumprimentar o presidente do Parlamento Regional, Bárbara Magaldi, e cumprimentar o deputado Vitão do Cachorrão. Na pessoa dele, cumprimentar os demais deputados presentes, cumprimentar também a população toda que se faz presente aqui hoje. Eu começo aqui fazendo minhas as palavras do nobre deputado, se é que ele me permite, o deputado Vitão, porque também sou dos republicanos, sou correligionário do deputado, e não é por isso que temos que concordar com tudo, né? Apesar de ser do Republicanos, partido do governador, eu sou contrário à instalação dos pedágios no Circuito das Águas. Não tem como.
nós admitirmos as coisas goela abaixo da forma que estão sendo colocadas. Eu tenho que defender primeiro a população da minha cidade. E depois, no que for possível, toda a minha região que impacta lá na minha cidade também. Participei de várias discussões, inclusive na audiência pública na cidade de Mogi Guaçu, mas fui com o coração aberto para tentar entender e absorver aquilo que ia ser passado lá, mas infelizmente eu saí de lá mais convencido de que a instalação desses pedágios é ruim para a nossa população. Pesando a balança, ela é prejudicial à nossa população da forma que está colocada, né? Eu vou fazer lá a vizinhança de Socorro, porque é um assunto, uma parte que é muito importante lá, que não foi falado aqui por ninguém, já que o tempo é curto. Socorro é o portal do Circuito das Águas, lá por quem vem pela Fernão Dias, né? E a SP-008 entra a mover, sai a mover, que é a rodovia que liga Socorro a Bragança, e promessas de duplicação, entra a mover, sai a mover, e nada acontece. Agora, nesse momento que podíamos esperar uma possível duplicação da estrada, vem-se primeiro a ideia absurda de uma cobrança de pedágio, sem duplicar a rodovia. Primeiro cobra e aí depois vai duplicar, e nem toda ela, uma parte apenas. Então é um verdadeiro absurdo, e isso lá para os socorrentes, e acredito que para os senhores também aqui no Circuito das Águas, é um tapa na cara da sociedade. Essa é a forma que eu entendo isso que está sendo realizado desse projeto da forma como está. Eu queria aqui, para finalizar, ler rapidamente uma moção de repúdio, né, que foi feita lá na Câmara Municipal de Socorro. Câmara Municipal da Estância de Socorro, nos termos do artigo 195 do Regimento Interno, apresenta a presente moção de apelo, né, com o intuito de solicitar a reavaliação de projeto de concessão de lotes rodoviários da Rota Mogiana do Circuito das Águas, conforme proposta do governo do Estado de São Paulo, e apelar para que não seja implantado o sistema de pedágio em nossa região. Esse documento foi subscrito por todos os vereadores. E eu aproveito já aqui para lamentar a ausência do prefeito Socorro aqui nessa audiência e a ausência de posicionamento com relação a isso, já que a Câmara se posicionou ao contrário. Então, fica aqui que os nossos anseios lá são os mesmos de vocês aqui, e pedágio aqui não. Muito obrigado.